Olá pessoal, como é que vocês estão? De volta mais uma vez, né, para a parte 2 agora do nosso estudo para a prova de recuperação. Lembrando, prova de recuperação dia 26/6, História, Ciências Humanas, tá bom? História e Geografia para você do 8º ano. Não temos horário, mas vamos descobrir o horário, tá bom? Mas de qualquer forma, quinta-feira, ok? Programe-se, tem aí, caso você tenha que fazer mais de uma prova, espero que seja só história, né? Uma coisa mais tranquila. Quinta-feira para você, tá bom? Então presta atenção. Nos conteúdos de hoje, a gente vai ver o livro 2, tá bom? Livro 2, capítulo 7 e capítulo 8. Vai estar na tela aí para vocês, capítulo 7, que é a colônia portuguesa na América, a crise do sistema colonial, que é basicamente o finalzinho do Brasil colônia, tá bom? Então o Brasil vira uma colônia lá em 1500, a ocupação na verdade começa em 1530, e a nossa independência acontece em 1822. Mas no finalzinho ali da colônia no Brasil, século XVIII, então no finalzinho dos 1700, então 1780, 1790, nós temos duas revoltas no Brasil, uma em Minas Gerais, uma na Bahia, que são a Conjuração Mineira, que você também pode encontrar a palavra conjuração não, Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira. No caso da Conjuração Baiana, acaba sendo só Conjuração Baiana mesmo. Vai diferenciar porque os historiadores acabam gostando mais de conjuração, porque conjuração não tem um nome tanto, um nome pejorativo que a gente chama, um nome tão negativo. Inconfidência tem muito mais um sentido de traição. São traidores, são pessoas que não são heróicas. E a imagem do Tiradentes, principalmente, hoje em dia, ela é de um herói da pátria, um herói da república, tanto é que vocês usam, vocês estão aí sendo estudantes num colégio que leva o nome dele, tá bom? Então a gente teve uma revisitação, digamos assim, a gente reviu um pouquinho a imagem do Tiradentes depois da morte dele. Aliás, isso vai virar importante de fato 100 anos, basicamente, depois da morte dele. Tá ok? Mas é isso. Então, capítulo 7, Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, a gente pode achar esse nome também. Aqui em prova, para vocês, eu procuro colocar Conjuração Mineira, mas na hora de fazer exercícios no livro de vocês, ou lá no livro de atividades suplementares, talvez apareça a palavra Inconfidência. Professor, o que é Inconfidência? Para mim era conjuração. É a mesma coisa, tá bom? Perfeito. Então, o capítulo 7 vai tratar disso. O capítulo 7, ele tem uma introdução bem longa para os problemas da conjuração mineira e baiana. A gente não trata tanto deles assim. O que você precisa entender para essa introdução, sobretudo, do capítulo 7, é que antes das conjurações, primeiro, nós já tínhamos pessoas revoltadas. Então, a conjuração mineira e a conjuração baiana não são inéditas. Antes delas, nós tivemos revoltas que aconteceram antes. E a economia brasileira tinha se diversificado em grande medida. Ou seja, vários produtos agrícolas, é o que o livro de vocês traz. Então, algodão, carne bovina, ou seja, carne de boi, vários rebanhos de gado. Você tem o açúcar crescendo bastante, o café ainda nem tanto, mas, ou seja, plantações diversificadas em vários lugares do Brasil, fora a mineração, que alcança um ápice muito grande, a gente viu isso num gráfico, alcança um ápice muito grande na metade do século XVIII, 1750, mas a partir daí vai decaindo em grande medida, tá bom? Então é isso que é importante relembrar no capítulo 7, da introdução principalmente. Então, que o Brasil tinha uma economia diversificada, com produtos agrícolas, mas também com a mineração, mas existia um sentimento entre os brasileiros, os habitantes da colônia, que a relação entre Brasil e Portugal já estava meio azeda. Ok. No capítulo 8, o que é importante lembrar para o capítulo 8? Basicamente, o processo da nossa independência. Lembrar que é um processo que começa com um problema externo ao Brasil, então é um problema que começa na Europa.
Então, a invasão do Napoleão a Portugal, o bloqueio continental, ou seja, quando Napoleão proíbe ou ameaça com sanções. Sanção é uma resposta a algo, uma punição a alguém, no caso um país. Ele promete uma sanção a qualquer país que negociasse comercialmente com a Inglaterra. Portugal se vê tão dividida, porque a Inglaterra sempre foi, já há muitos anos, ou naquela época já era, o principal parceiro comercial, ou seja, quem comprava a maior parte das mercadorias portuguesas eram os ingleses, e os ingleses vendiam muita mercadoria também para os portugueses. Os portugueses compravam muito dos ingleses, fora os empréstimos. Os principais bancos já nessa época eram bancos ingleses. Então, muitos empréstimos de Portugal eram tomados, ou seja, Portugal, principalmente a coroa, tomava muito dinheiro emprestado dos seus colegas ingleses. Então ficou muito difícil. Eles ficaram, a gente chama entre a cruz e a espada. Eles não sabiam que lado escolher. Se ficavam do lado da França e aí poupavam uma invasão militar, ou ficavam do lado da Inglaterra, seu principal parceiro comercial, seu principal brother ali no continente europeu. Eles ficam do lado da Inglaterra, Napoleão invade Portugal, inclusive com a ajuda da Espanha, a gente viu isso primeiro. Ele invade primeiro Portugal e depois a Espanha. E aí a família real vem ao Brasil e o nosso processo de independência começa de fato. Ou seja, se a gente for pegar o nosso processo de independência, ele começa então com a invasão do Napoleão a Portugal em 1807, no finalzinho de 1807. No iniciozinho de 1808, o Dom João VI foge de Portugal, no finalzinho de 1807, chega ao Brasil no iniciozinho de 1808, ok? E aí começa o nosso processo de independência de fato. Então é importante lembrar disso. Esses passos é mais fácil nesse sentido, lembrar os passos. Napoleão invade Portugal, o rei de Portugal vem ao Brasil, ele faz uma série de medidas aqui no Brasil que deixam o Brasil descaracterizado como colônia, ou seja, o Brasil deixa de ser uma colônia, o Brasil perde as características de colônia. O Brasil passa a ser, na verdade, um país integrado a Portugal, como se o Brasil fosse um estado novo em relação a Portugal. Como pensa se o Brasil anexasse um estado, formasse um estado novo, por exemplo. Ou, sei lá, um Paraná do Norte, por exemplo. E aí o Brasil teria esse estado novo. Por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o Havaí, né, que é um território americano, que não está junto no continente. O Alasca também, que foi comprado. Ou seja, era como se Brasil e Portugal fossem um mesmo país, tecnicamente. Assim como acontece no Reino Unido. Por exemplo, Gales, a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Escócia formam esses países um país só. Mas cada país é também um país independente, de certa forma. Talvez seja difícil de entender. Mas, ou seja, quando Dom João VI vem ao Brasil, o Brasil perde esse status de colônia e passa a ser algo no mesmo nível que Portugal. Ok? E aí vai o nosso processo, a revolta do Porto e tudo mais. Para a gente relembrar com mais detalhes alguns outros pontos, eu separei 6 questões, tá bom? Para a gente revisar os pontos do capítulo 7 e do capítulo 8. A gente vai revisando aos pouquinhos, vai relembrando também, vai lembrando os personagens, os acontecimentos, os conceitos, as consequências, que é o que é importante para a sua prova. Lembrar o quem, lembrar o como, lembrar o porquê e lembrar o que acontece depois. Tá bom? Ótimo. Vamos começar. Questões de 1 a 6, questões sobre o capítulo 7, questões sobre o capítulo 8. Lembrando sempre, a dica que eu dei para vocês na outra aula. Releia o seu livro, destaque ou reveja os destaques. Talvez pegue com um colega também, que foi bem na matéria, o que é bom na matéria, ou uma colega, vê o que ele destacou, por exemplo, vê o que ele entendeu também. Talvez seja interessante. Releia o seu livro, destaque, tente fazer o seu próprio resumo. E aí você vem para a aula, vem responder as questões comigo. Professor, estou indo muito bem nas questões. Eu pauso ali quando o senhor mostra a questão no vídeo, eu respondo, eu acerto tudo. Ótimo. Recomendo a questão para você então. Você está indo bem? Vai fazer as questões do livro. Faz as questões do livro, faz, refaz. Quando for questão de múltipla escolha, destaca onde você acha que está errado, por exemplo. Por exemplo, A, B, C, D e E. A resposta certa você acha que é a C. Mas tenta achar, por exemplo, por que a A está errada? Por que a B está errada? Por que a C? Isso é uma forma de você ir revisando também, tá bom? Vai te ajudar muito.
Professor, fui muito bem nas questões do meu livro, no final de cada capítulo, respondi lá as questões de múltipla escolha, pô, tô muito bem, quero mais. Tem tempinho, não tem outra prova para você estudar, por exemplo, para você focar, vai lá nas questões das atividades suplementares, no próprio SAIS, se você tiver acesso, tem lá uma questão no final do capítulo, talvez você já até tenha respondido, responde de novo, dá uma olhada, revê, por exemplo, do capítulo 8 a mesma coisa, tá bom? Vamos lá então para as questões que a gente tem para responder hoje, tá bom? Vamos lá. A primeira questão vai aparecer para vocês aí, diz o seguinte: a Conjuração Mineira teve como principal inspiração os Estados Unidos, enquanto a Conjuração Baiana foi fortemente influenciada pela Revolução Francesa. Uma questão de comparação, ou seja, são duas conjurações, então você vai lembrar que a Conjuração Mineira aconteceu em 1789 e a Conjuração Baiana aconteceu em 1798. Em décadas diferentes, não é? Perfeito, ótimo. A Conjuração Mineira teve como inspiração os Estados Unidos. Que Estados Unidos, professor? A independência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos independente. Então, a Revolução Americana ou a Guerra de Independência, o que você preferir, é o mesmo processo. A gente viu isso lá no capítulo 4. Lembra? Já a Conjuração Baiana foi influenciada pela Revolução Francesa, que aconteceu também lá em 1789, que é o assunto que a gente viu na aula passada aqui de recuperação. Tá bom? Então, as inspirações, lembrem-se, são inspirações iluministas, são inspirações sempre, as revoltas que vão acontecendo, elas vão se inspirando em revoltas passadas. É algo muito comum que a gente encontra, tá bom? Então, por exemplo, a dos Estados Unidos, ela é quase que a primeira a acontecer. Acontece, inclusive, deixa eu até botar o ano aqui também para vocês, ela acontece em 1774, tá bom? Ela é a primeira meio que acontece, e ela vai ser inspiração para a Revolução Francesa, por exemplo. E essas notícias vão chegando no Brasil. Isso é uma questão de iluminismo também. Então, as ideias iluministas se espalham, elas acabam inspirando, ou seja, os revoltosos se inspiram no iluminismo. Então, as pessoas que fazem a independência dos Estados Unidos se inspiram no iluminismo. Assim como quem faz a Revolução Francesa se inspira no iluminismo, como a gente viu. Nessa ideia de luzes, nessa ideia de acabar com o absolutismo, de acabar com essa ideia do rei mandar em tudo. Inspirados no iluminismo, então, eles fazem revoltas. E aí, eles inspiram outras revoltas, ou seja, eles servem de exemplo. Ou seja, as pessoas olham, caramba, olha, alguém fez isso, eu posso fazer isso também. É o caso da Conjuração Mineira. Então, os mineiros, lá de Vila Rica, no finalzinho do século XVIII, lembrem-se, eles foram estudar na Europa, aprenderam sobre o iluminismo, ficaram sabendo de notícias que lá na América do Norte, um grupo de pessoas de 13 colônias ficou independente da Inglaterra, venceu o rei, em grande medida, estava fazendo uma nova constituição, estava se organizando e estava se inspirando em ideias iluministas, ideias que eles estavam aprendendo ali na Europa. Esses mineiros voltaram para o Brasil, voltaram para Minas Gerais e começaram a conversar nas festas, nas casas, nos batizados, nos banquetes, nos jantares, no almoço, nas rodas de conversa ali, sobre as ideias iluministas e sobre o exemplo dos Estados Unidos. Ok. Professor, então, por que a Conjuração Mineira não se inspira na Revolução Francesa? A Revolução Francesa não tinha acontecido. A Conjuração Mineira acontece, o grande ápice dela é no finalzinho de 1788, quando o governador de Minas Gerais promete fazer uma derrama. Lembra o que é derrama? No seu livro tem um conceito. Derrama era quando um governante português queria tomar o ouro ou recolher impostos em ouro porque uma cidade ou um grupo de cidades ou a província não tinha conseguido bater a meta de 100 arrobas de ouro por ano. Na verdade, você não podia fazer isso por 2 anos. Então a derrama era o confisco, ou seja, ele ia confiscar os bens, não precisava ser necessariamente ouro, mas ele confiscava para pagar esse negócio. A promessa da derrama é no finalzinho de 1788 e a revelação da trama é no início de 1789. A Revolução Francesa não tinha acontecido ainda.
Qual o ápice da Revolução Francesa? Isso é importante lembrar. É a queda da Bastilha, que é 14 de julho de 1789. Ou seja, o caso aqui no Brasil estoura em fevereiro, a Revolução Francesa estoura em julho. Então, professor, então quer dizer então que a Revolução Francesa foi inspirada pela Conjuração Mineira? Também não. Também não podemos dar esse passo. Acho muito difícil lá que o general Lafayette, por exemplo, Robespierre, soubesse que era Tiradentes. Eu acho isso um pouco difícil a gente aceitar. Mas, de fato, a Conjuração Mineira é inspirada pelos Estados Unidos. E a Conjuração Baiana foi inspirada pela Revolução Francesa. Porque a Revolução Baiana acontece em 1798, perdão, ou seja, a Revolução Francesa já estava em curso, a Revolução Francesa já tinha avançado muito. Inclusive, a Conjuração Baiana se inspira inclusive em outra revolução aqui na América, que é a Revolução do Haiti, por exemplo, que é uma revolta de pessoas negras, pessoas escravizadas que se libertam e conseguem fazer a independência, claro que é um processo muito longo, mas que conseguem fazer a independência do Haiti também. Então, resumindo tudo, a Conjuração Mineira teve como inspiração os Estados Unidos? Sim. Por quê? Porque as pessoas estudaram, os mineiros da elite de Minas estudaram na Europa, ficaram sabendo das notícias que aconteciam nos Estados Unidos, estudaram o Iluminismo e vieram para o Brasil. A Conjuração Baiana teve influência da Revolução Francesa? Também, principalmente por alguns franceses que vieram à Bahia, mas também de notícias que vinham, gente também da elite do Nordeste que tinha estudado na Europa e tinha vindo do Brasil. Então, questão 1 está certíssima. Perfeito. Vamos lá, vamos caminhando para a gente ir para a próxima questão. Questão 2. Na Conjuração Mineira, as camadas populares demonstraram grande apoio ao movimento, ao contrário da Conjuração Baiana, que contou apenas com a participação de intelectuais. E aí, certo ou errado? Esse item aqui está completamente errado, meus queridos. Deixa eu mudar aqui a cor. Completamente errado. Por quê? Mudei até de questão. 2, errado. Na Conjuração Mineira, é uma comparação que a gente faz. Inclusive, lá na aldeia de recuperação de vocês, eu coloquei um slide que a gente viu nas aulas do capítulo 7 e do 8. No finalzinho desse slide, tem uma tabela comparando a Conjuração Mineira com a Conjuração Baiana, ou seja, para facilitar, ou seja, uma ajuda visual para comparar essas duas revoltas. A Conjuração Mineira, ela não é uma revolta, popular. Então, a Conjuração Mineira não é uma revolta popular, tá bom? Ela é uma revolta feita por elites. Até porque a Conjuração Mineira é uma revolta contra o confisco de bens. Então, quem tinha bens? A elite de Minas Gerais. A gente não conhece muito a vertente popular, ou seja, o povão mesmo, que era mais pobre, ou quem era ex-escravizado, por exemplo, ou escravizado também, a gente não conhece muita participação dessas pessoas. Tem uma participação de algumas mulheres na Conjuração Mineira, mas elas também não vêm de camadas pobres da população de Minas Gerais. Então, o que a gente conhece da Conjuração Mineira é que ela não é de camada popular. Camada popular é gente mais humilde, gente mais pobre nesse sentido. E ele vai dizer, já a Conjuração Baiana contou apenas, atenção, lembra que eu falei na outra aula? O texto, apenas, somente. Isso aqui deixa um item, costuma deixar um item errado. Presta atenção, não estou dizendo que deixa 100%, mas pode deixar. Diz que apenas com a participação de intelectuais. Também não. Conjuração Baiana, você tem várias pessoas que são de camadas mais simples. Por exemplo, qual outro nome que a Conjuração Baiana, inclusive, recebe? Revolução dos Alfaiates. Ou Revolta dos Alfaiates. Por quê? Alfaiate é aquele que faz roupa. Principalmente roupa masculina. Os 4 condenados na Conjuração Baiana são 4 homens negros, mais jovens. 2 deles eram alfaiates, ou seja, eram costureiros, e 2 deles eram militares. E militares de baixa patente, soldados mesmo, não eram oficiais. Então, a Conjuração Baiana, tenha isso em conta. A Conjuração Baiana, ela sim é popular. E a Conjuração Mineira, ela sim é de elite. Ela sim, você tem intelectuais, você tem donos de fazenda, por exemplo, você tem militares oficiais, você tem religiosos que estão dentro da Conjuração Mineira, ok? Seguindo então, só apagar aqui pra gente. Será que eu consigo apagar isso aqui?
Ixi, tá. A chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro causou grandes mudanças no Brasil, sendo a abertura dos portos a primeira delas. Ou seja, ó, mudamos, estamos no capítulo 8 agora. A chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro causou grandes mudanças no Brasil? Sim. A abertura dos portos foi a primeira coisa que aconteceu? Com certeza. Tá bom? Vixe, não consigo mudar. Deixa eu só fechar aqui então, rapidamente, que aí a gente volta para isso aqui. Pronto, deu. Certo, certíssimo. Então, a Conjuração Mineira, ou perdão, a chegada da corte no Brasil portuguesa, ou seja, foi a fuga, lembre-se, foi a fuga do Dom João vindo para o Brasil, tá bom? Essa fuga causou grandes mudanças, muitas, não só a abertura dos portos para as nações, inclusive amigas, foi uma das primeiras ações que ele tomou. Por quê? Para o Brasil poder negociar com qualquer um. Isso aqui representou, inclusive, o fim do Pacto Colonial. Então o Brasil deixou de vender só para Portugal e passou a vender e a comprar de qualquer um. Então o Brasil só podia comprar de Portugal, só podia vender para Portugal. Agora, legalmente, ou seja, por lei, o Brasil podia comprar de qualquer um e vender para qualquer um. Foi a primeira medida, mas tem outras também. A principal é essa de abrir os portos e a primeira, mas tem outras também. O Brasil vira Reino Unido, por exemplo. Deixa de ser colônia, passa a ser Reino Unido. Vamos conquistar, que nossa aula está andando. 4. O retorno de Dom João VI a Portugal em 1821 decorreu da pressão originada pela Guerra da Cisplatina. Certo ou errado? E aí? Muito errado, meus queridos. Muito errado. Ó, Dom João VI, de fato, voltou a Portugal em 1821, mas não foi pela Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina, por mais que ele tenha invadido a Cisplatina lá em 1810, a Cisplatina é o que a gente conhece hoje como Uruguai. Então, a Cisplatina é um território espanhol. Então, lembrem-se, a Espanha tinha ajudado a invadir Portugal. E a Espanha, naquele momento, 1810, estava sendo governada por um rei francês. Então, para tentar punir a França e meio que a Espanha também, o que o Dom João VI fez? Pegou dinheiro de impostos do Brasil, principalmente, ou seja, tirou bastante dinheiro da população e fez uma guerra contra a Cisplatina, que a gente conhece como Uruguai. E anexou. A Cisplatina virou um estado brasileiro, ou seja, um estado a mais. O sul do Brasil tinha ali o Uruguai junto também. Só que, quando ele vai embora para Portugal, em 1821, lembre-se, ele é obrigado a voltar. Não é pela Guerra da Cisplatina, é pela Revolução do Porto. Tá bom? Então, em Portugal, estoura lá, enquanto ele está aqui no Brasil, estoura um levante, uma revolta militar, começa militar, e depois vai para outras camadas, gente de elite, gente mais popular, gente bacana. E aí, o principal desejo dessas pessoas portuguesas lá em Portugal é o rei tem que voltar do Brasil e o Brasil tem que voltar a ser colônia. O que Dom João VI faz então? Ele vai embora do Brasil para tentar conter lá as revoltas, porque se ele não voltasse, provavelmente eles iam acabar com a monarquia lá em Portugal. Então não é pela Guerra da Cisplatina, ele volta por conta da Revolução do Porto. A Revolução do Porto foi uma revolta de portugueses pedindo a volta de Dom João VI para Portugal, para que ele voltasse para casa e governasse Portugal. E não só governasse, como transformasse o Brasil de volta em colônia, isso era importante, e que ele governasse sendo um rei constitucional, que Portugal fosse uma monarquia constitucional, ou seja, que o rei não pudesse ser absolutista, que o rei não pudesse fazer o que ele quisesse. Ele não poderia aumentar impostos, abaixar, dar privilégios para quem ele quisesse, por exemplo, dizer que alguém não ia pagar imposto, por exemplo, e não poder declarar guerra sem autorização do parlamento. Basicamente, o que os portugueses queriam era criar um parlamento e que o rei obedecesse a esse parlamento. Tá bom? Estamos terminando, prometo. Vamos lá para a questão 5. A independência do Brasil, em 1822, trouxe melhoria nas condições de vida para a maior parte da população. Então vamos lá. Dom João VI voltou, deixou o filho dele aqui, Dom Pedro de Alcântara, que vai virar Dom Pedro I. Só que os portugueses não estavam contentes só do pai dele ter voltado.
o Dom João VI. Eles queriam que o Dom Pedro I também voltasse para Portugal. Só que o Dom Pedro, cortejado, né, ele era muito bajulado pelas elites brasileiras, e as elites brasileiras, já percebendo que os portugueses queriam transformar o Brasil em colônia de novo, o que eles fazem? O Brasil começa a articular, a elite brasileira começa a planejar, começa a conversar sobre ser independente. Quem eles escolhem para ser esse líder? O Dom Pedro de Alcântara, o senhor que vai virar o Dom Pedro I. Então, primeiro, ele se recusa a voltar em Portugal, em rebelião ao que os portugueses queriam, por exemplo. Depois ele começa a articular uma constituição para o Brasil. Ele começa a fazer campanha aqui no Brasil para juntar pessoas para o lado dele, para ajudarem ele na independência, até que essa independência é declarada em 7 de setembro de 1822. Mas lembre-se, há uma guerra. Os portugueses se revoltam em vários locais do Brasil, inclusive na Cisplatina, que a gente falou agora há pouco, e tentam impedir que o Brasil seja independente. Então Portugal tenta impedir isso, em grande medida, tá bom? Consegue? Não. O Brasil vence. Mas lembre-se, leva 2 anos para isso acontecer. As batalhas só vão terminar em 1824. O Brasil vai ficar pacificado em grande medida. Então está dizendo aqui, ó, essa independência, ou seja, quando o Brasil se tornou independente, Dom Pedro I declara a independência, dá o grito de Ipiranga, às margens lá do Riachinho, lá em São Paulo, o Brasil muda, ou seja, as condições de vida, ou seja, a vida das pessoas, da maior parte da população, muda no Brasil? Não. Aliás, essa é a questão, essa ideia de trouxe melhorias, tá? Essa é a questão. A independência do Brasil, ela mantém tudo como está. Ou seja, a escravidão permanece, o Brasil continua só exportando, continua produzindo muita coisa agrícola, o Brasil não vira industrial e as coisas continuam do mesmo jeito que estavam antes. Quem estava em cima continua em cima, quem estava embaixo continua embaixo. As melhorias de vida não chegam para a maior parte dos brasileiros. Vamos lá, estamos na última agora. Última questão. Com a independência, todas as formas de trabalho escravo foram abolidas. O que acabei de falar? E aí? Certo ou errado? Errado, né? Isso aqui é fácil. A escravidão no Brasil só vai ser abolida de fato a gente vai ver isso, 1888. Tá bom? Aqui, a independência acontece, como a gente viu, 1822. Então, você tem uma distância grande aí, décadas e décadas até a escravidão no Brasil ser abolida e ser considerada, ou seja, a escravidão ser considerada ilegal no Brasil. Então a independência não traz. Então, como eu falei para vocês, a independência do Brasil, ela muda muita pouca coisa. O que muda de fato com a independência do Brasil? O rei, ao invés de ser um rei português, ele passa a ser um rei filho de um português. Parece que não muda muita coisa, né? Mas ele passa a ser outro. Então o rei deixa de ser o rei português e a gente passa a ter um rei próprio, um imperador, no caso, próprio. A mudança o Brasil deixa de depender politicamente de Portugal. O Brasil fica tranquilo na dele. O Brasil podia fazer as leis que quisesse, podia tomar as ações que quisesse, vender para quem quisesse, comprar de quem quisesse. Basicamente isso muda para o Brasil. Mas o Brasil vira uma economia industrial, igual a Inglaterra era, que a gente viu na Revolução Industrial? Não vira. O Brasil, por exemplo, abole a escravidão, como a gente está vendo aqui? Não abole a escravidão. Por exemplo, a escravidão permanece por várias décadas. O Brasil vira uma república, por exemplo, então as pessoas podiam lá votar para presidente, por exemplo. O Brasil não vira uma república. Por exemplo, apesar que o Brasil tinha votação, as pessoas votavam para o parlamento, mas era um grupo pequeno de pessoas que podiam votar para deputados e senadores. Então, o Brasil não muda muito com a independência. Isso é uma questão muito importante para a gente ter. A independência do Brasil acaba alterando muito pouco o que a gente tinha de colônia para o Brasil independente. O Brasil vai demorar ainda muito tempo para virar uma república, ou para virar um país mais industrial, para abolir a escravidão. Tudo no século XIX, a gente vai ver isso mais para frente nos próximos capítulos, tudo vai ser muito devagar no Brasil. Tudo vai ser muito lento, transições muito devagarzinhas, tá bom? Isso é o que eu tinha para vocês hoje. Não esqueçam de revisar o livro, não esqueçam de fazer questões, não esqueçam de revisar as aulas também, tá bom? Um abraço, um beijo, boa prova para você do 8º ano. A gente encerrar nossas aulas de recuperação do 8º ano por aqui, tá bom? Qualquer dúvida, tente entrar em contato comigo, talvez eu consiga responder antes da prova, tá bom?
Muito boa prova, espero que vocês vão muito bem. Confio no potencial de vocês. Eu sei que vocês sabem o conteúdo, eu sei que vocês conseguem responder a prova. Tenham calma, respirem fundo, estudem bastante, que vocês vão conseguir. E aí, no segundo semestre, a gente começa tudo de novo e termina bem mais tranquilo. Tá bom? Tchauzinho, um beijo, fiquem com Deus.